Meu nome é Thomas Souza. Há 2 anos, minha vida se resume ao brilho frio das luzes fluorescentes e ao cheiro de óleo queimado. Trabalho no turno da noite em um restaurante de fast food local. Para muitos, a madrugada é um hiato de silêncio. Mas para mim, na janela do drive-thru entre as 22 e as 04 horas, é onde a realidade se torna distorcida. Eu sempre gostei do isolamento, até o mês passado. Tudo começou com um carro de vidros tão escuros que pareciam absorver a luz do poste. O motor roncava baixo, uma pulsação constante. A voz no alto-falante era masculina, calma, comum até demais. Ele pediu um combo grande, duplo com queijo e uma Coca-Cola. Quando chegou à janela, o vidro desceu apenas o necessário para passar o cartão. Não vi olhos, não vi pele, apenas uma mão enluvada. O pagamento foi aprovado, entreguei o recibo e antes que eu pudesse pegar a sacola com o lanche, ele acelerou. O pneu cantou no asfalto e ele sumiu, deixando para trás a comida e a minha confusão. O que parecia um erro isolado tornou-se um ritual macabro. Uma vez por semana, o mesmo carro, o mesmo pedido, o mesmo abandono. Comecei a me sentir o destinatário de um presente estranho. Como a equipe é reduzida e ninguém se importava, eu passei a comer os lanches. Era um jantar gratuito oferecido por um fantasma. Eu me sentia esperto, quase íntimo daquela presença misteriosa. O meu benfeitor vai aparecer hoje? Eu brincava comigo mesmo, mas a brincadeira acabou na 4ª visita. Às 2 da manhã, o chiado do alto-falante trouxe a voz familiar. Eu já estava preparando o combo automaticamente quando ele disse as palavras que mudariam minha vida. Espero que tenha aproveitado os lanches, Souza. Um frio gélido subiu pela minha espinha. Eu não uso crachá. Meu nome não consta em nenhum lugar público. Meu sobrenome, Souza, era um segredo que ele não deveria ter. Minha mente entrou em colapso. Gritei na caixa de som: "Quem é você? Como sabe meu nome?" Silêncio. O carro nem parou na janela de pagamento. Ele apenas rugiu e partiu para a escuridão. Ao chegar em casa, o pânico se materializou. Pregado na minha porta um bilhete com caligrafia trêmula. "Eu sei o que você fez. Você tem 3 dias." O que eu fiz? Minha vida é um livro aberto de tédio e videogames. Não tenho segredos de R$10.000, que foi o valor que ele exigiu na noite seguinte, aparecendo no trabalho apenas para me dar um endereço isolado e um prazo impossível. A violência veio logo depois. 3 noites depois, enquanto eu tentava processar o medo no meu sofá, uma pedra explodiu minha janela, espalhando estilhaços de vidro por toda a sala. A polícia? Eles apenas deram de ombros, dizendo que sem filmagens ou rostos, eu era apenas mais um cidadão assustado. Agora estou preso em casa, ligando para o trabalho dizendo que estou doente, enquanto olho fixamente para o monitor de segurança que acabei de instalar. O cartão de crédito que ele usou é minha única esperança. Se a polícia não rastreá-lo, temo que o próximo pedido desse estranho seja a minha própria vida. Gostou desse início tenso? O mistério sobre o que Thomas supostamente fez é apenas a ponta do iceberg. Se você quer saber como o próximo turno da noite pode ser ainda mais perigoso, não perca o próximo relato. O que você faria se um estranho soubesse seu sobrenome e começasse a te vigiar? Deixe sua teoria nos comentários e vamos descobrir quem é o culpado. Há 8 meses, eu segurava um diploma de comunicação social e sentia que o mundo estava aos meus pés. Hoje, o que sinto é o cansaço de 10 horas seguidas atrás do volante de um carro popular, cruzando a cidade como um fantasma motorizado. Dirigir para o Uber não era o plano, mas é o que paga as contas enquanto moro com meus pais. O turno da noite é o mais rentável, mas também o mais traiçoeiro. Nas madrugadas de sábado, entre os subúrbios silenciosos e o centro pulsante,
você aprende que a escuridão tem olhos. Eram quase 2 da manhã quando aceitei o que seria minha última corrida. Uma moça comum, destino, o extremo da zona rural. Foram 40 minutos de asfalto monótono até deixá-la em um condomínio isolado. No caminho de volta, a solidão da estrada começou a pesar. Foi quando vi as luzes. Um carro parado no acostamento, pisca-alerta ligado, e 2 figuras agitando os braços sob a lua pálida. Meu instinto gritou para seguir reto, mas a culpa de ignorar alguém em necessidade foi mais forte. Parei a 6 metros de distância, as travas acionadas, o vidro aberto apenas uma fresta. Era um casal de meia idade. A mulher falava com uma energia maníaca, quase ensaiada. A ponte caiu, o rio levou tudo. Se você seguir, vai morrer, ela gritava, apontando para o nada. O marido, com um olhar que parecia atravessar o meu carro, indicou uma estrada de terra estreita, um corte escuro entre árvores densas que pareciam garras. Pegue o desvio por ali. É o único jeito de voltar para a rodovia. Olhei para o caminho de terra. Ele não levava a lugar nenhum. Ele apenas desaparecia na garganta da floresta. Algo em minha mente deu um estalo. Agradeci e, em vez de entrar no mato, acelerei pela estrada principal. 2 quilômetros depois, cruzei a ponte. Ela estava lá, sólida, intacta, sem um único sinal de dano. O casal mentiu. Eles queriam que eu entrasse naquela estrada de terra. Por quê? Aquela pergunta me corroeu por dias, até que a curiosidade superou o medo. Voltei lá em pleno dia. O sol deveria tornar tudo menos assustador, mas o efeito foi o oposto. Na entrada do caminho de terra havia uma placa nova, pregada em uma árvore com pregos enferrujados. Dizia apenas, fim de linha. Eu não vi aquela placa na noite do incidente. Alguém a colocou depois. Estacionei, desliguei o motor e o silêncio da mata me envolveu. Decidi caminhar apenas alguns metros. A cada passo, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso. Eu estava prestes a dar meia volta quando ouvi. Não foi um pássaro, nem o vento. Foi um grito humano, agudo, dilacerante, vindo do fundo da mata. Um som de puro terror que parecia implorar por algo que eu não podia dar. Corri. Corri até meus pulmões queimarem. Arranquei com o carro e nunca mais olhei pelo retrovisor. Às vezes, o fim da linha não é um lugar. É o que acontece com quem decide seguir o caminho errado. A tensão está apenas começando. O que Thomas, ou o narrador, ouviu naquela mata ainda ecoa em seus pesadelos. Mas o próximo relato nos leva para um ambiente fechado, onde o perigo não pode ser evitado apenas acelerando o carro. Você já teve um pressentimento tão forte que te fez mudar de caminho na última hora? O que você acha que o casal de meia idade estava escondendo naquela estrada? Comenta sua teoria. Eu estava no meu ano sabático, entre o fim do ensino médio e o início da faculdade. Para ocupar o tempo e o bolso, aceitei um emprego como recepcionista noturno em uma academia 24 horas. O local ficava em um bairro industrial pesado, cercado por galpões e pouca iluminação. Durante a madrugada, a academia funcionava quase no automático. Os clientes passavam o cartão na catraca, treinavam e saíam. Meu trabalho era basicamente ficar trancado em um escritório de vidro blindado, monitorando as câmeras e fazendo uma limpeza leve. Era um tédio seguro até aquela terça-feira, às 2 da manhã. Eu estava observando os monitores quando notei um homem que eu nunca tinha visto. Ele não parecia um rato de academia. Tinha cabelos longos, desgrenhados e vestia roupas que pareciam trapos. Ele foi direto para a última esteira, no canto mais escuro do salão. Por curiosidade, abri o painel de controle daquele equipamento no meu sistema. Ele colocou a velocidade em 14 km/h. Era um ritmo de corrida profissional, exaustivo.
Eu esperava que ele parasse em 5 minutos, mas 10 minutos se passaram, depois 15, e ele continuava no mesmo ritmo frenético, com o corpo perfeitamente rígido e o rosto fixo para a frente como uma estátua em movimento. Foi quando eu mudei o ângulo da câmera e meu estômago deu um nó. Ele estava descalço. O som dos pés batendo no plástico da esteira era abafado, mas constante. Aproximei o zoom e o que vi me fez perder o fôlego. A esteira não era mais preta, ela estava ficando vermelha. Seus pés estavam se despedaçando. A cada passo, o sangue espirrava nos suportes laterais e no chão. Ele estava correndo sobre carne viva e ossos expostos, mas sua expressão era de um vazio absoluto. A boca estava escancarada, como se ele estivesse gritando silenciosamente para o nada. O pânico tomou conta de mim, mas o protocolo exigia que eu interviesse. Saí do escritório e antes mesmo de chegar perto, o cheiro metálico de sangue inundou o ar. Eu gritei para ele parar, mas o som dos pés batendo no sangue, plap, 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 era a única resposta. Ei, você está se machucando, pare agora! Eu berrei. Lentamente, sem desacelerar a esteira, ele começou a falar. Uma voz rouca, cavernosa, que parecia vir do fundo de um poço. Você está aí? Você está aí? Ele não estava ofegante. Ele não parecia sentir dor. Ele apenas repetia aquela pergunta enquanto olhava para o teto. Corri de volta para o escritório para chamar a polícia, mas antes de pegar o telefone, olhei para o monitor. O homem tinha parado de olhar para o teto. Agora, ele corria enquanto olhava fixamente para a lente da câmera, com um sorriso insano que revelava dentes amarelados. De repente, ele deu um grito desumano, um urro que vibrou nas paredes de vidro e saltou da esteira em movimento. Ele desapareceu do campo de visão das câmeras do salão. Comecei a trocar as imagens freneticamente. Câmera 1, vazia. Câmera 2, vazia. Quando mudei para a câmera do corredor dos funcionários, meu coração quase parou. Ele estava parado a 2 metros da minha porta, deixando rastros de pegadas sangrentas no piso branco. Tranquei a porta no segundo exato em que a maçaneta começou a girar. Ele não batia na porta. Ele a sacudia com uma força sobrenatural, gritando palavras incompreensíveis. Foram os 3 minutos mais longos da minha vida até o silêncio voltar. Quando a polícia chegou, ele tinha sumido. Não havia sinais de arrombamento nas saídas de emergência, apenas as trilhas de sangue que terminavam abruptamente no meio do vestiário. Pedi demissão por telefone na manhã seguinte. Nunca mais pisei em uma academia depois das 22 horas. O horror corporal misturado com o isolamento cria uma ferida que nunca cicatriza. O que aquele homem buscava naquele escritório? E como ele entrou sem um cartão de acesso? O mistério da Academia 24 Horas é apenas o prelúdio para o que vem a seguir. Você teria coragem de sair do escritório para falar com ele ou teria ligado para a polícia imediatamente? O que você acha que ele queria dizer com "você está aí"? Comenta sua teoria. Eu estava no meu ano sabático, entre o fim do ensino médio e o início da faculdade. Para ocupar o tempo e o bolso, aceitei um emprego como recepcionista noturno em uma academia 24 horas. O local ficava em um bairro industrial pesado, cercado por galpões e pouca iluminação. Durante a madrugada, a academia funcionava quase no automático. Os clientes passavam o cartão na catraca, treinavam e saíam. Meu trabalho era basicamente ficar trancado em um escritório de vidro blindado, monitorando as câmeras e fazendo uma limpeza leve. Era um tédio seguro até aquela terça-feira, às 2 da manhã. Eu estava observando os monitores quando notei um homem que eu nunca tinha visto. Ele não parecia um rato de academia. Tinha cabelos longos, desgrenhados e vestia roupas que pareciam trapos. Ele foi direto para a última esteira, no canto mais escuro do salão. Por curiosidade, abri o painel de controle daquele equipamento no meu sistema. Ele colocou a velocidade em 14 km/h. Era um ritmo de corrida profissional, exaustivo.
Eu esperava que ele parasse em 5 minutos, mas 10 minutos se passaram, depois 15, e ele continuava no mesmo ritmo frenético, com o corpo perfeitamente rígido e o rosto fixo para a frente, como uma estátua em movimento. Foi quando eu mudei o ângulo da câmera e meu estômago deu um nó. Ele estava descalço. O som dos pés batendo no plástico da esteira era abafado, mas constante. Aproximei o zoom e o que vi me fez perder o fôlego. A esteira não era mais preta, ela estava ficando vermelha. Seus pés estavam se despedaçando. A cada passo, o sangue espirrava nos suportes laterais e no chão. Ele estava correndo sobre carne viva e ossos expostos, mas sua expressão era de um vazio absoluto. A boca estava escancarada, como se ele estivesse gritando silenciosamente para o nada. O pânico tomou conta de mim, mas o protocolo exigia que eu interviesse. Saí do escritório e antes mesmo de chegar perto, o cheiro metálico de sangue inundou o ar. Eu gritei para ele parar, mas o som dos pés batendo no sangue, plap, 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 era a única resposta. Ei, você está se machucando, pare agora! Eu berrei. Lentamente, sem desacelerar a esteira, ele começou a falar. Uma voz rouca, cavernosa, que parecia vir do fundo de um poço. Você está aí? Você está aí? Ele não estava ofegante. Ele não parecia sentir dor. Ele apenas repetia aquela pergunta enquanto olhava para o teto. Corri de volta para o escritório para chamar a polícia, mas antes de pegar o telefone, olhei para o monitor. O homem tinha parado de olhar para o teto. Agora, ele corria enquanto olhava fixamente para a lente da câmera, com um sorriso insano que revelava dentes amarelados. De repente, ele deu um grito desumano, um urro que vibrou nas paredes de vidro e saltou da esteira em movimento. Ele desapareceu do campo de visão das câmeras do salão. Comecei a trocar as imagens freneticamente. Câmera 1, vazia. Câmera 2, vazia. Quando mudei para a câmera do corredor dos funcionários, meu coração quase parou. Ele estava parado a 2 metros da minha porta, deixando rastros de pegadas sangrentas no piso branco. Tranquei a porta no segundo exato em que a maçaneta começou a girar. Ele não batia na porta. Ele a sacudia com uma força sobrenatural, gritando palavras incompreensíveis. Foram os 3 minutos mais longos da minha vida até o silêncio voltar. Quando a polícia chegou, ele tinha sumido. Não havia sinais de arrombamento nas saídas de emergência, apenas as trilhas de sangue que terminavam abruptamente no meio do vestiário. Pedi demissão por telefone na manhã seguinte. Nunca mais pisei em uma academia depois das 22 horas. O horror corporal misturado com o isolamento cria uma ferida que nunca cicatriza. O que aquele homem buscava naquele escritório? E como ele entrou sem um cartão de acesso? O mistério da Academia 24 Horas é apenas o prelúdio para o que vem a seguir. Você teria coragem de sair do escritório para falar com ele ou teria ligado para a polícia imediatamente? O que você acha que ele queria dizer com "você está aí"? Comenta sua teoria. Eu tinha 28 anos e estava no ponto mais baixo da minha dignidade. A solidão é uma névoa que cega o bom senso, e foi sob esse estado de espírito que cometi o erro de navegar pelas seções de encontros de um site de classificados gratuito. Eu sabia que 90% daquilo era golpe ou cilada, mas em uma madrugada chuvosa, um anúncio me fisgou. Não era uma foto de uma supermodelo inalcançável, era apenas Jenny, uma loira de 26 anos com um sorriso comum e um olhar cansado. A legenda dizia: apenas uma noite, sem perguntas, sem vínculos. O fato de ela parecer real foi a isca perfeita. Começamos a trocar mensagens. Ela era direta, quase fria, o que eu interpretei como praticidade. Quando ela me enviou o endereço, um alerta disparou no fundo da minha mente. Era uma zona industrial decadente, um lugar onde o asfalto é feito de buracos e a iluminação pública é uma lembrança distante. Mas eu, em meu desespero patético, peguei as chaves do carro e dirigi.
O arrependimento começou a pesar conforme as casas ficavam mais espaçadas e os terrenos baldios mais frequentes. Cheguei à casa 209. Era uma construção de um único andar, com a pintura descascada e uma grama tão alta que parecia esconder segredos antigos. Bati na porta e o silêncio foi a única resposta. De repente, meu celular vibrou. Jenny. Vá para os fundos, o portão lateral está aberto. Meu instinto gritou, vá embora agora. Mas a curiosidade mórbida e a carência me empurraram para o corredor escuro de madeira lateral. Assim que entrei no quintal, o ar pareceu esfriar. Olhei para cima, para a única janela do andar superior que tinha luz, e meu coração parou. Eu vi uma silhueta. Alguém estava me observando, mas no momento em que meus olhos encontraram o vulto, ele se afastou e as cortinas se fecharam bruscamente. Jenny mandou outra mensagem. Só estou me arrumando. Já desço. Eu estava tremendo. Liguei a lanterna do celular e varri o quintal. No canto, atrás de um galpão de ferramentas apodrecido, vi um movimento. Um braço humano se recolheu para trás da madeira. Não era um encontro, era uma execução. Saí correndo, tropeçando na grama alta, e entrei no carro. Antes que eu pudesse fechar a porta, ouvi uma janela se abrir e uma voz feminina, com um tom insano e estridente que eu nunca esquecerei, gritar: "Espera! Não vá!" No instante em que pisei no acelerador, um estalo seco ecoou pelo ar. Um tiro. Eu não parei. Dirigi como um louco por 5 quarteirões até sentir o carro pender para a esquerda. O pneu estava se desintegrando. Consegui chegar a um posto de serviço a quilômetros de distância. Quando o mecânico removeu o pneu, ele empalideceu. Havia uma bala de calibre, o .38, alojada no aro. A polícia foi acionada e, para minha surpresa, eles agiram rápido. 3 pessoas foram presas naquela casa decrépita. Uma mulher viciada que servia de isca e 2 homens que viviam de emboscar clientes desesperados. Eles nem tinham limpado o local. Achavam que eu era covarde demais para denunciar. Eu tive sorte. Muitos outros que foram à casa 209 nunca tiveram a chance de trocar o pneu. A solidão pode ser uma arma nas mãos de quem não tem nada a perder. O que começou como uma busca por conexão terminou como um caso de polícia. Mas o próximo relato nos mostra que, às vezes, o perigo não vem de estranhos na internet, mas de negócios mal resolvidos que batem à sua porta. Você já se colocou em uma situação perigosa por pura carência ou curiosidade? O que você teria feito ao ver aquele braço atrás do galpão? Comenta sua experiência. Minha mãe e meu padrasto, Roberto, são o que chamamos de gente de bem. Mas Roberto tem um defeito que, em um mundo cínico, pode ser fatal. Ele é ingênuo. Eles vivem em uma fazenda isolada, onde o silêncio é a regra e a confiança nos vizinhos é absoluta. Quando decidiram vender o caminhão antigo da propriedade para comprar um novo, não esperavam que o anúncio atrairia uma predadora. Uma mulher de uma zona rural, a 4 horas de distância, ligou, demonstrando um interesse desesperado, mas alegando 1000 motivos para não conseguir buscar o veículo. Roberto, com seu coração de ouro, decidiu dirigir às 4 horas para entregar o caminhão na porta dela. Minha mãe, que tem um 6º sentido afiado como navalha, foi junto, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Ao chegarem à propriedade decadente da mulher, a fachada caiu. Ela contou uma história confusa sobre problemas no banco e estendeu um cheque pré-datado, implorando para que deixassem as placas no nome de Roberto por algumas semanas. Minha mãe explodiu. Eles tiveram uma discussão acalorada no canto do pátio. Ela venceu quanto às placas, mas Roberto, querendo apenas voltar para casa e acreditar na bondade alheia, aceitou o cheque. Foi o erro que abriu a porta para o caos. Como qualquer pessoa sensata preveria, o cheque voltou sem fundos na data marcada. A mulher parou de atender as ligações. Quando finalmente atendeu,
foi para contar mais mentiras sobre estar hospitalizada. Roberto, pela primeira vez na vida, sentiu o sangue ferver. "Vou buscar meu caminhão agora", ele disse. Eles dirigiram às 4 horas novamente, desta vez com um caminhão-plataforma e um silêncio pesado no rádio. A propriedade dela parecia abandonada. Sem ninguém para atender a porta, eles entraram em um galpão nos fundos e lá estava ele, o caminhão. Eles o carregaram rapidamente, mas minha mãe não pôde deixar passar em branco. Ela escreveu um bilhete carregado de desprezo. "Obrigada por nada. Espero que tenha gostado de nos enganar." E o deslizou sob a porta da casa. Mal haviam percorrido 15 minutos de volta quando o celular tocou. Era a mulher hospitalizada. Sua voz não era de alguém doente, era a voz de um demônio. "Eu sei exatamente onde vocês moram. Vocês cometeram o maior erro de suas vidas." Ela sibilou antes de desligar. 2 dias se passaram sob uma tensão insuportável. Na madrugada da 3ª noite, o silêncio da fazenda foi estraçalhado. Eu acordei no meu quarto com o som de vidro se partindo, seguido por um grito de horror da minha mãe, que ainda ecoa nos meus pesadelos. Corri para o corredor e vi a cena que mudaria minha percepção de segurança para sempre. A mulher, com roupas sujas e olhos injetados de puro ódio, havia quebrado a janela do quarto dos meus pais. Ela estava em cima da cama, armada com uma faca de caça, avançando contra minha mãe. Roberto, agindo por puro instinto de sobrevivência, conseguiu agarrar o pulso dela antes que a lâmina descesse. A luta foi visceral. Móveis foram derrubados e o som da respiração ofegante daquela mulher parecia o rosnado de um animal raivoso. Roberto conseguiu imobilizá-la no chão, usando seu peso para travar os braços dela, até que a polícia, chamada por mim aos prantos, chegasse. Ela havia dirigido 4 horas, armada e movida por uma fúria psicótica, apenas para se vingar de ter sido impedida de dar um golpe. Enquanto ela era levada algemada, gritando obscenidades, percebi que o karma pode ser lento. Mas quando decide cobrar a conta, ele não bate à porta, ele quebra a janela. A bondade pode ser um convite para o perigo em mãos erradas. O que começou como uma simples venda de caminhão, terminou em uma tentativa de homicídio. Mas o próximo relato nos leva de volta ao passado, aos primórdios das vendas online, onde um encontro em um posto de descanso revelou uma emboscada planejada. Você já teve um problema com vendas online que quase terminou em tragédia? Teria coragem de buscar o que é seu em uma propriedade estranha? Comenta aqui sua história e vamos debater. Houve um tempo em que os sites de classificados, como a OLX, pareciam uma grande venda de garagem comunitária. Eu era um frequentador assíduo. Naquele mesmo ano, consegui equipamentos esportivos e até peças para o meu carro quase de graça. Era uma época de confiança ingênua. Por isso, quando vi o anúncio de uma rede de hóquei de tamanho profissional, usada apenas uma vez por apenas R$ 50, achei que tinha tirado a sorte grande. Meu filho, na época com 11 anos, estava radiante. Combinamos de buscar o equipamento. O vendedor, que se identificou como Pedro, tinha uma voz grave e monótona ao telefone, desprovida de qualquer emoção, mas na hora eu não dei importância. Como morávamos a 2 horas de distância, combinamos de nos encontrar à meia-noite em um posto de descanso no meio da rodovia. A viagem foi silenciosa, preenchida apenas pela expectativa do meu filho. Quando chegamos ao posto de descanso, o lugar estava deserto, banhado por aquela luz alaranjada e fria dos postes de mercúrio que faz tudo parecer um cenário de filme de suspense. Estacionei a minivan da minha esposa, o único carro grande o suficiente para a rede, bem embaixo de um dos postes. Segundos depois, uma caminhonete escura surgiu da escuridão e parou à nossa frente. Saí do carro e fui até a janela do motorista. Foi quando o primeiro sinal de alerta disparou.
A caçamba da caminhonete estava vazia. "Você é o Pedro?" perguntei. "Sim", ele respondeu sem me olhar nos olhos. "Meu amigo está trazendo as coisas em outra caminhonete. Ele já chega." Ele manobrou o veículo e parou logo atrás da minha minivan, bloqueando qualquer tentativa de saída rápida. De repente, o ar pareceu ficar mais pesado. Um calafrio subiu pela minha nuca. Olhei para o meu filho e ordenei: "Entre no carro e tranque todas as portas agora!" Eu mal tinha fechado a minha porta quando 2 pares de faróis surgiram na estrada, entrando em alta velocidade no estacionamento. 2 caminhonetes grandes encostaram ao nosso lado. Delas saíram 6 ou 7 homens. Não eram atletas ou pais de família vendendo brinquedos. Eram homens de físico pesado, rostos marcados e olhares que exalavam uma violência contida. Não havia rede de hóquei. Não havia equipamento. Havia apenas uma emboscada. O líder, um homem careca de óculos escuros, caminhou até mim com uma calma aterrorizante. "Onde está o dinheiro?" ele rosnou. Tirei minha carteira e entreguei os R$ 100 que tinha, implorando para que nos deixassem ir. Ele olhou para as notas com desprezo, como se o valor fosse uma ofensa. "Só isso? Acho que o seu filho vale muito mais", ele disse, fazendo um sinal para 2 de seus capangas. O pânico que senti naquele momento é indescritível. Era uma dor física no peito. Um dos homens pegou uma barra de ferro e estraçalhou o vidro traseiro da minivan. Os gritos do meu filho, agudos e carregados de puro terror, perfuraram a noite. Eu gritei, implorei, lutei, mas eles eram muitos. Foi quando o improvável aconteceu. No exato momento em que um dos homens enfiava o braço pelo vidro quebrado para abrir a porta onde meu filho estava, um brilho azul e vermelho começou a refletir nas placas de sinalização da estrada. Um carro de polícia estava entrando no posto de descanso para uma patrulha de rotina. Foi como se Deus tivesse respondido a um grito mudo. Os homens entraram em pânico. O caos se inverteu. Agora eram eles que tentavam fugir. 2 caminhonetes conseguiram cantar pneu e sumir na escuridão, mas a polícia bloqueou a terceira. Os agentes desceram com armas em punho e o silêncio do posto foi substituído por ordens de prisão. A escolta policial até minha casa foi o trajeto mais longo da minha vida. Meu filho não disse uma palavra, apenas tremia enquanto segurava minha mão. Aqueles homens foram presos e, curiosamente, os que foram capturados entregaram os outros em questão de horas. A lealdade entre monstros é curta. Nunca mais fiz um negócio de madrugada e nunca mais deixei meu filho se afastar de mim em lugares desconhecidos. O preço daquela rede de hóquei quase foi a alma da minha família. Às vezes, o negócio da China esconde o rosto do perigo. O encontro de Pedro foi um milagre, mas nem todos os encontros terminam com luzes azuis e vermelhas no horizonte. No próximo relato, vamos ver o que acontece quando o perigo não vem de um anúncio de jornal, mas de um aplicativo de namoro moderno. CTA. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de um encontro ou negócio e ignorou? O que você faria se estivesse no lugar desse pai? Comenta aqui e compartilha para alertar quem você ama. Eu sempre levei a vida com leveza, inclusive nos aplicativos de namoro. Tenho 1,41 de altura e faço disso o meu diferencial. Minha bio é cheia de piadas sobre ser baixinha e lá eu deixo meus contatos do Instagram e do Snapchat. É uma forma imatura de comunicação, eu sei, mas é onde a minha geração se encontra. No entanto, o que eu achava ser apenas uma vitrine para ganhar seguidores tornou-se o mapa para o meu pior pesadelo há cerca de um mês. Tudo começou quando dei match com um cara chamado Marcos. Ele era absurdamente atraente, do tipo que parece bom demais para ser verdade. Ele tinha uma conversa criativa, gentil, e logo me adicionou no Snapchat.
Eu, animada, tirei prints do perfil dele para mostrar às minhas amigas. A resposta de uma delas, a Gabriela, veio como um balde de água gelada. Cuidado, é um bagre, catfish. Ele também deu match comigo e as fotos são roubadas de um modelo europeu. Irritada por ter sido enganada, decidi não apenas bloqueá-lo, mas brincar com ele um pouco antes. As mensagens dele estavam ficando sexuais e agressivas, e eu respondia com as coisas mais broxantes e bizarras que conseguia imaginar. O jogo virou quando perguntei se ele teria coragem de me mandar uma selfie em tempo real. Ele não mandou. Em vez disso, perguntou o meu endereço. Eu ri e ignorei. Foi então que a primeira notificação gelou meu sangue. Marcos tirou um print do seu perfil. Em um segundo de lucidez tardia, lembrei que meu SnapMap estava ativado como público. Como moro em uma área onde as casas são bem espaçadas, o GPS do aplicativo mostrava com precisão cirúrgica em qual telhado eu estava. Bloqueei ele imediatamente, mas o dano já estava feito. Eu estava sozinha em casa, assistindo a uma série na Netflix para tentar esquecer o assunto quando a campainha tocou. Eram $22. Não havia entregas agendadas, nem visitas esperadas. Apaguei todas as luzes, mergulhando a casa em uma escuridão total para fingir que não havia ninguém. De repente, meu celular vibrou. Uma nova conta me adicionou no Snap. O nome de usuário era Sou Eu. Me adicione de volta. Bloqueei. 2 minutos depois, outra conta. Estou na sua casa. O pânico subiu pela minha garganta como ácido. Enviei prints para minha família e amigas, em lágrimas, enquanto tentava não fazer barulho. Houve um silêncio de 5 minutos. Achei que ele tivesse desistido. Então, a terceira e última notificação apareceu. Estou olhando para você. Meu instinto me fez olhar para a janela do quarto. No vidro, refletido pela luz pálida da lua, vi um rosto. O homem das fotos roubadas não estava lá. No lugar dele, um estranho de aparência negligenciada sorria para mim através do vidro. Eu gritei. Corri para a rua como uma louca, esbarrando em um vizinho que saía para passear com o cachorro. A polícia veio, vasculhou o quintal, mas ele havia desaparecido nas sombras entre as casas. O pior, porém, aconteceu depois que os policiais foram embora. Me tranquei no quarto dos meus pais, o único com fechadura interna. Eu não conseguia dormir. Por volta das 3 da manhã, ouvi pequenos estalos na madeira do corredor. Eram passos suaves, calculados. Alguém estava dentro da casa. Ele tinha entrado por uma janela que a polícia esqueceu de checar. Disquei para a emergência em um sussurro desesperado. Ouvi o invasor parar exatamente do outro lado da minha porta. O silêncio era tão denso que eu ouvia a respiração dele. Quando a sirene da polícia ecoou ao longe, ouvi os passos correndo em direção à cozinha e o estrondo da porta dos fundos batendo. Ele fugiu novamente. Passei o resto do fim de semana na casa da Gabriela e, desde então, minha localização nas redes sociais está permanentemente desativada. Aprendi da forma mais dura. Quando você abre a janela do seu mundo digital, não sabe quem vai tentar pular para dentro da sua vida real. A tecnologia nos dá a ilusão de controle, até que alguém decide usar nossas próprias ferramentas contra nós. A perseguição de Marcos deixou marcas que nenhuma configuração de privacidade pode apagar. No próximo relato, vamos ver como um encontro marcado por um aplicativo de mensagens pode esconder um crime de sequestro. Você costuma deixar sua localização ativa em aplicativos como Snapchat ou Instagram? Já teve a sensação de que alguém estranho te adicionou do nada? Compartilhe seu alerta aqui nos comentários. Eu nunca fui fã desses aplicativos de mensagens instantâneas que apagam fotos. Para mim, sempre pareceu uma forma imatura de comunicação, algo volátil demais. Eu só mantinha uma conta para falar com amigos próximos ou ver fotos de viagens. Mas tudo mudou quando Kátia me mandou uma mensagem. Eu não tinha notícias dela há meses. Do nada,
Meu celular brilhou com uma notificação dela. Não era um oi, mas uma foto. Um quarto mergulhado na escuridão, com um brilho vermelho sinistro vindo de algum lugar e a legenda curta: "Vem aqui." Eu estava entediado, e o brilho forte do meu flash na selfie que mandei de volta parecia o auge do meu entretenimento naquela noite. Kátia enviou um endereço na periferia da cidade, um lugar onde as luzes de rua começam a falhar. Como eu gosto de dirigir rápido, cheguei lá em 10 minutos. Parei o carro em frente à casa indicada, mas o silêncio do lugar me deixou desconfortável. O motor ainda estava ligado quando liguei para ela. O telefone chamou 3 vezes. Alguém atendeu, mas ninguém disse alô. O que ouvi foi o som do caos. Havia um ruído de fundo abafado, como se o celular estivesse em um bolso, e então ouvi a voz de um homem, uma voz grave e irritada. Logo em seguida, o som que me fez perder o chão, um grito agudo de mulher, carregado de desespero: "Me ajude!" A ligação caiu no segundo seguinte. Meus dedos tremiam sobre o volante. Antes que eu pudesse processar o horror, recebi uma nova mensagem: "Entre, acabei de abrir a porta da frente." Olhei para a casa. A porta, antes fechada, agora estava entreaberta, revelando um corredor negro como breu. Algo não estava certo. Se ela estava sendo agredida, quem mandou a mensagem? Foi então que recebi outro snap. Era uma foto das pernas de Kátia, sentada no chão de um quarto escuro, vestindo jeans rasgados. A imagem parecia uma prova de vida, ou uma isca. Decidi não ser o próximo a entrar naquela casa. Em vez de abrir a porta, disquei para a polícia. Enquanto aguardava na linha, respondi a mensagem dizendo: "Espera um segundo, estou em uma ligação de trabalho e já entro." Eu precisava ganhar tempo. Da janela do meu carro, vi a porta da frente se fechar silenciosamente. O predador percebeu que a presa estava hesitando. Minutos depois, as sirenes cortaram o silêncio da rua. 2 viaturas pararam atrás do meu carro e 4 policiais cercaram a entrada. Um homem abriu a porta com uma calma cínica, mas os policiais não aceitaram desculpas. Eles entraram à força. Nem 30 segundos se passaram antes que o grito de um oficial ecoasse: "Algemem ele!" Logo depois, ouvi os choros vindos do porão. Kátia foi escoltada para fora, desolada, com o rosto marcado pelo trauma. Aquela não era a casa dela. Era o cativeiro de um homem que a havia sequestrado horas antes e estava usando o celular dela para atrair mais vítimas. Kátia me agradeceu várias vezes, entre soluços, antes de ser levada para a casa da tia. O homem foi preso, e até hoje sinto um frio na espinha ao ver uma notificação de mensagem. Se eu tivesse entrado naquela casa, em vez de ligar para a emergência, talvez o próximo snap enviado daquele porão fosse do meu próprio celular. Você já recebeu uma mensagem estranha de alguém que não via há muito tempo? Teria coragem de ir a um endereço isolado no meio da noite? Comente sua experiência e se inscreva para o grande final, a história do calouro e o stalker obsessivo da faculdade. Meu nome é Tiago. Aos 18 anos, eu acreditava que o maior desafio do meu primeiro ano na faculdade seria sobreviver às derivadas e integrais da aula de cálculo Lie. Como calouro em uma universidade estadual massiva, eu morava com meus pais para economizar, tentando manter uma rotina organizada e limpa, algo que beira a obsessão para mim. Sou extrovertido, mas aquela turma de cálculo tinha uma energia pesada, o que me fez desistir de fazer amigos e focar apenas no quadro negro. Foi então que ele apareceu. Ele começou a sentar perto de mim na 3ª semana. Chegava sempre 10 minutos atrasado, cruzando o anfiteatro inteiro e ignorando dezenas de cadeiras vazias apenas para se espremer na mesa ao meu lado. Ele parecia deslocado. Tinha uns 40 anos, cabelos mais gordurosos que um hambúrguer de fast food e mãos permanentemente manchadas de terra. O cheiro era repulsivo, mas minha educação me impediu de ser rude. Ele começou a pedir ajuda com a matéria. Senti pena.
Expliquei alguns problemas de forma casual, tentando manter uma barreira de gelo entre nós. Mas o gelo derreteu no dia em que cometi o erro de dar a ele meu nome de usuário em um aplicativo de mensagens. Ele não anotou no papel. Ele pegou uma caneta e escreveu meu nome em letras garfais no próprio antebraço. Para nunca esquecer, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O pesadelo digital começou 20 minutos depois, enquanto eu ainda dirigia para casa. As notificações não paravam. A primeira foto que ele enviou foi uma imagem do seu braço riscado com meu nome, seguida de uma avalanche de emojis de rostos corados. Ignorei. À noite, a agressividade escalou. Ele mandou uma selfie sem camisa em um banheiro imundo de posto de gasolina, dizendo que não conseguia parar de pensar no jeans que eu estava usando na aula. O asco me paralisou. Eu queria bloqueá-lo, mas temia a reação dele na aula de segunda-feira. O ápice do terror aconteceu durante um jantar com amigos. Um deles pegou meu celular e perguntou: "Quem é esse Jefferson? Ele te mandou 20 mensagens em 10 minutos." Abri o chat e o sangue fugiu do meu rosto. As mensagens eram um monólogo de fúria e adoração. A última era uma foto. A fachada da minha casa, tirada da calçada com a legenda "Venha agora mesmo." Ele havia usado a minha localização em tempo real, que eu ingenuamente mantinha ativa para amigos, para me rastrear até a porta do meu refúgio. Fiquei 2 semanas sem ir às aulas, mas a obsessão dele não descansou. Mesmo após o bloqueio, recebi uma solicitação de uma suposta garota da faculdade. Era ele. Um perfil falso criado apenas para continuar me vigiando. Ele começou a postar stories, que eram na verdade registros da minha rotina. Eu andando no estacionamento, eu no cinema com amigos, eu em um encontro em um restaurante no centro. Ele não queria apenas falar comigo. Ele queria que eu soubesse que ele era a sombra que eu nunca conseguiria projetar. Hoje, minha localização está permanentemente desativada. Aprendi que na era da conectividade total, a privacidade não é um direito que nos dão, é uma fortaleza que precisamos construir e defender todos os dias. O cálculo mais difícil que já fiz não estava na prova. Foi entender que um estranho pode saber mais sobre a sua vida do que você imagina, apenas observando os rastros que você deixa para trás. Qual dessas 10 histórias mais te deixou sem dormir? Você já teve um stalker ou sentiu que sua privacidade foi invadida de forma assustadora? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Sua história pode ajudar outra pessoa a ficar alerta.